Queridos amigos, boa noite a todos. Sempre uma grande alegria estar aqui com vocês, a fim de falarmos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, agradecendo o Ézio pelas belas canções. Ele já foi até embora, né? Depois de você cantar, a gente devia ser proibido de falar, viu, Ézio? Ele deixa a gente em êxtase, né? Tamanha beleza das músicas que você escolheu. Obrigada, viu, Ézio? Mas o tema de hoje é a paixão e a Páscoa na visão da doutrina espírita. É um tema muito oportuno porque nós estamos em plena Semana Santa, né? A Semana Santa, como estabelecida pela Igreja, começou ontem. Ontem foi o Domingo de Ramos. Então, nós estamos no segundo dia da Semana Santa, que vai desde esse Domingo de Ramos, quando acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquela confusão que a presença dele causou em volta do templo, a discussão com os fariseus, e durante os dias dessa semana nós ainda poderemos recordar de vários eventos sobre os últimos dias da vida de Jesus, que abrangem o lava-pés que o Ézio cantou, a última ceia, a prisão, a traição, a negação de Pedro, a traição de Judas, a solidão de Jesus no Getsemane, a prisão de Jesus, o julgamento, a condenação, a crucificação e a morte dele na cruz. São todos acontecimentos muito ricos em simbologia, muito ricos em ensinamentos, muito ricos em sentimentos, que nos toca profundamente, né? Todo esse sofrimento que culmina naqueles atos dramáticos da crucificação. Então, para nós falarmos sobre a paixão de Jesus, sobre o sofrimento de Jesus, como todos nós já sabemos, né? A tradição judaico-cristã, a tradição cristã da religião dogmática, que é a da Igreja Católica, ela nos ensinou, nós temos um conhecimento atávico que nos foi passado, de que Jesus veio e sofreu para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados, inclusive dos cometidos por Adão e Eva. E essa visão, ela traz um contexto para nós muito injusto, muito pesado, porque nos deixa com a consciência muito culpada, não é? Como assim? Eu o condenei e ele me salvou, ele me livrou dos nossos pecados. É muito pesado, né? Nos apequena, nos tolhe, nos escraviza, não nos deixa ir para frente esse entendimento. Mas também nós aprendemos na visão espírita, a visão espírita nos ensina que Jesus, na verdade, não veio nos livrar dos nossos pecados. Quando nós queríamos seguir Jesus, o que ele dizia? Se quiseres vir comigo, toma a tua cruz e segue-me. Ele não disse em momento algum que carregaria a nossa cruz.
O que Jesus veio fazer foi nos ensinar que era possível evoluir, era possível que nós nos melhorássemos moralmente, através da vivência do amor, que ele veio exemplificar, através da vivência das leis divinas, que nós éramos responsáveis pela nossa autoeducação, pelo nosso autoaprimoramento, pela nossa reforma interior. Então, esse ensinamento nos liberta, porque nos torna responsáveis por nós mesmos, cumprindo essa sentença de Jesus a cada um, segundo as suas próprias obras. Então, Jesus foi o Espírito mais perfeito que encarnou na Terra e mais puro que encarnou na Terra. E as condições para um Espírito encarnar na Terra é que ele tenha que cumprir uma expiação, obrigatoriamente, por um erro cometido no passado. Ou que ele tenha que passar por uma provação que apresse a sua evolução. Ou então que ele seja um missionário, que venha realizar uma tarefa que ajude a humanidade inteira. E sendo E sendo Jesus um Espírito perfeito, ele não tinha mais que passar nem expiação, nem provação. Então, ele veio em missão para nos ensinar a vivência do amor, a vivência das leis de Deus. Então, ele é realmente um missionário, ele não veio nos livrar dos nossos pecados. E ele, para usar um termo assim bem atual, né? Ele nos empoderava muito, porque constantemente Jesus nos dizia: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês também poderão fazer. Sede perfeitos. Então, ele insistia conosco que nós poderíamos sempre ser melhores. E aí, então, alguém poderá perguntar: puxa, mas se Jesus veio para ensinar o amor, ele precisava sofrer tanto para ensinar o amor? É que tudo que Jesus ensinava era totalmente o oposto do que se vivia naquela época, do que se impunha, as autoridades constituídas impunham à sociedade naquela época. Então, a moral judaico-romana daquela época, como é que eles administravam, quais os valores que eles vivenciavam? Era a exploração, a injustiça, a discriminação, o preconceito, o egoísmo e o orgulho. E o que Jesus ensinava? O amor, a caridade, o perdão, a humildade, a justiça, a igualdade, a fraternidade e a tolerância. Então, as autoridades achavam que Jesus era um carpinteiro rebelde, perigoso e inconveniente aos interesses políticos da época. E foi por isso que ele foi julgado e crucificado. Não foi para nos livrar dos nossos pecados. Além disso, ele apresentava um Deus totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento, do Deus da época de Moisés. Moisés apresentou um Deus que era necessário
aquele povo, né, daquela época, que era um Deus perverso, um Deus violento, um Deus vingativo, intolerante e exclusivista. Já Jesus apresentou a nós um Deus que era Pai. Quando Jesus apresentou Deus como Pai, a relação entre o Criador e a criatura modificou-se completamente. Porque o filho segue os exemplos de quem? Do tio? O filho segue os exemplos do pai. Então, se o meu pai é perfeito, eu também posso ser perfeito? Se eu seguir as orientações do meu pai? E Jesus apresentou um pai misericordioso, amoroso, justo, compassivo, soberanamente justo e bom. Então, foi um Deus totalmente diverso daquilo que nós, naquela época, né, que estávamos lá, sem dúvida, conhecíamos. Então, Jesus morreu por causa das suas ideias revolucionárias, segundo o ambiente da época. Não foi para nos salvar dos nossos pecados. Então, nós temos que arregaçar as mangas e procurar melhorar mesmo, porque depende de nós mesmos, cada um de nós, o nosso esforço diário. Com relação à Páscoa, a Páscoa, inicialmente, ela não faz parte da paixão de Jesus, porque ela já era cultuada muito antes de Jesus. O próprio Jesus faz referência à Páscoa para os discípulos quando ele diz para os discípulos o seguinte: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Porque vos declaro que não tornarei a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. Está em Lucas, né? Capítulo 22, versículos 15 e 16. Então, na época de Jesus, a Páscoa já era celebrada. E na doutrina espírita, o que é Páscoa? Ela é celebrada por nós espíritas? Como é que os espíritas celebram a Páscoa? A palavra Páscoa deriva do termo hebraico Pessah, que significa passar, passagem, às vezes até pular, né? Mas significa passar. E nós vamos encontrar a origem da Páscoa nos povos primitivos da Europa, entre os agricultores, os pastores, os nômades. Eles celebravam a Páscoa pela chegada da primavera, e essa aí era a deusa da primavera. Ela chamava, vocês vão me desculpar, eu não sei como se pronuncia, porque eu não sei a origem da palavra, mas ali, seguindo o termo, ela se chamava Eostre, né? E essas festas aconteciam mais na Inglaterra e na Alemanha. E esse nome dessa deusa evoluiu até chegar a Easter e Ostern, que significava Páscoa. E essa celebração era, então, pela chegada da primavera, já que ela era a deusa da primavera. E a primavera estava diretamente relacionada com o aumento da possibilidade de sobrevivência dos povos. Porque depois de um longo e tenebroso inverno, que prejudicava muito
a produção de alimentos, a primavera significava um período de fertilidade. Então, o povo era politeísta, né? Adoravam vários deuses, então adoravam a deusa da primavera, como também que adorando a fertilidade que ela representava. Posteriormente, a Páscoa era também comemorada pelos judeus, pelo judaísmo, né? Para celebrar a libertação, no sentido de libertação, os judeus celebravam a libertação da escravidão do Egito. Eles ficaram escravizados no Egito durante 400 anos. E aí, sob a inspirada liderança de Moisés, eles se libertaram. Então, nesse sentido, essa Páscoa era comemorada como libertação pelos judeus. E depois veio, né, já no ano 33 da era cristã, a Páscoa começou a ser celebrada pela Igreja Católica numa adaptação da Páscoa judaica, só que a Igreja, então, mudou o sentido da Páscoa, celebrando durante essas festividades a ressurreição de Jesus, já na era cristã. Haroldo Dutra nos fala com muita lucidez que quando nós falamos em Páscoa, nós adentramos o universo da religiosidade, onde nós lidamos com símbolo, nós lidamos com parábolas, nós lidamos com metáforas, porque a religiosidade tem a ver com sentimento, tem a ver com uma experiência pessoal, com uma experiência que a criatura faz de Deus, com a experiência que a criatura faz da vida, com a experiência que ela faz dela mesma diante da vida e diante de Deus. Então, é impossível nós traduzirmos uma experiência tão íntima e tão rica espiritualmente com a linguagem, por exemplo, da ciência, que é matemática, exata, com a linguagem da filosofia, que é questionadora, que é prolixa. Então, o universo da religiosidade utiliza mais a linguagem metafórica dos símbolos. E a Páscoa, ele vai nos avisando, tem muitos símbolos, né? E tem mesmo. Para a gente ter uma ideia desse simbolismo, a Páscoa judaica era festejada de uma maneira muito especial, fazendo uma referência muito direta à 10ª praga, que foi lançada sobre o Egito para que o faraó libertasse os judeus da escravidão. E essa Páscoa consistia em que todos os primogênitos das famílias que moravam no Egito seriam mortas por essa praga, né? Por uma praga. Mas Moisés, como profeta dos judeus, teria sido instruído de que as famílias judias deveriam se reunir e sacrificar um cordeiro de mais ou menos 1 ano e meio de idade, marcar as portas das suas casas com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte salvasse os seus primogênitos. E assim foi feito. Haroldo Dutra também conta com imensa sensibilidade esse episódio, dizendo que o anjo da morte invadiu o Egito.
Mas naquelas casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, o anjo passava, pulava, pessá, passagem, numa simbologia que o anjo não iria entrar naquelas casas marcadas. Então, isso para eles era a Páscoa. Era o pulo que o anjo dava nas casas das famílias judias para salvar os seus primogênitos. Olha a simbologia. E por que o cordeiro? Porque os judeus tinham o hábito de, quando chegava a época da Páscoa, mais ou menos uma semana antes, eles levavam para casa um cordeirinho, também pequenininho, 1 ano de idade, e aquele bichinho ficava ali, fazendo parte da família, brincando com as crianças. E depois de uma semana, ele virava quase que um membro da família. E na sexta-feira a família se reunia e sacrificava o cordeiro. Porque tinha que ser assim. A Páscoa para eles era uma experiência de dor. Era a experiência de perda. Era a experiência da perda de um ser amado. Era uma experiência espiritual. Essa a simbologia da Páscoa judaica. Então, vocês veem que nesse universo da religiosidade, nós temos realmente muita simbologia que dá margem a muitas interpretações. Nas instituições espíritas, nós não comemoramos a Páscoa, mas respeitamos o sentimento de religiosidade que é próprio de cada ser espiritual, de forma que qualquer manifestação individual ou coletiva em relação à Páscoa não é desaconselhada, é respeitada. Quanto à ressurreição que a Igreja comemora na Páscoa, também a doutrina espírita não acolhe essa possibilidade de ressurreição como a Igreja coloca, porque a Igreja coloca a ressurreição como sendo a volta do espírito a um corpo que já morreu. E isso é cientificamente impossível, porque o corpo já entrou em estado de decomposição. Então, me pareceu muito, por tudo que eu li, que a ideia da reencarnação sempre existiu, né? Ela só foi retirada do Antigo Testamento no concílio de 500 e não sei quanto lá, pela esposa do Constantino, que não queria de jeito nenhum reencarnar, porque ela era rainha. Como é que ela ia reencarnar depois como uma plebeia? Então ela simplesmente pediu para o marido falar para o Papa retirar a reencarnação dos textos sagrados. Não é piada, hein, gente? Enfim, me parece que eles chamavam de ressurreição aquilo que, na verdade, eles acreditavam ser a reencarnação, porque ela fazia parte do Velho Testamento. Então, como explicar as aparições de Jesus após a sua morte? As aparições de Jesus após a sua morte são perfeitamente explicáveis por 2 fundamentos do Espiritismo, da doutrina espírita: a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. A doutrina espírita nos ensina que
qualquer espírito pode se fazer visto pelo seu corpo perispiritual, pelo seu corpo fluídico, a quem tenha a mediunidade de vidência. Então, a primeira aparição de Jesus, que foi para Madalena, aconteceu dessa forma. Madalena tinha mediunidade de vivência. E ela viu Jesus no seu corpo perispiritual. E aí tem um fato muito interessante, que ela se aproxima de Jesus para abraçá-lo, e ele fala: não me toques, eu ainda não subi ao Pai. E a igreja fala que durante os 3 dias em que Jesus esteve no sepulcro, ele tinha descido às regiões infernais, entre aspas. As regiões infernais que Jesus tinha descido, isso nos comove muito falar, é que Jesus tinha ido, assim que ele desencarnou, a primeira coisa que ele fez foi ir socorrer Judas, que estava realmente em regiões muito trevosas. E ele foi então conversar com Judas, que tinha se suicidado após a crucificação de Jesus. Ele foi conversar com Judas, acalmar seu coração, dizer a ele que estaria sempre ao lado dele, reanimá-lo e fazer com que ele repousasse, para que ele se preparasse para as próximas encarnações. E foi realmente o que aconteceu. Judas reencarnou durante vários séculos seguidos, até que ele reencarnou como Joana d'Arc, quando ele resgatou a sua traição com Jesus. E uma coisa que nós não podemos também deixar de falar dessa aparição de Jesus a Madalena foi a escolha inovidável de Jesus de escolher uma mulher para a sua primeira aparição, num tempo em que as mulheres não valiam nada, muito menos do que nada. A mulher era tida como um ser de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª ordem, não sei. Mas as mulheres não tinham voz, não tinham vez, não tinham direitos, não tinham dignidade. E Jesus aparece para uma mulher, mas não é uma mulher qualquer. É uma mulher que tinha sido equivocada. E por isso ela era rejeitada. Ela era sempre tida em suspeição. E nem os seus amigos discípulos acreditaram nela quando ela disse: eu vi o Mestre. Tanto que Tomé disse: eu só acredito se eu ver Jesus e tocar nas suas chagas. E realmente ele depois aparece para os discípulos. E o que acontece então foi uma materialização, foi um fenômeno mediúnico de materialização. Porque aí os discípulos, ele aparece tangível. Como que a materialização acontece? Ela acontece com a contribuição do fluido ectoplásmico das pessoas presentes, que fornecem ao espírito para que ele se materialize além do seu corpo espiritual, a fim de que ele possa ser tocado. Mas voltando lá a Madalena, que me apaixona, Jesus dignificou Madalena, honrou-a e tornou-a a portadora da boa notícia de que ele estava vivo. É um fato inédito, um fato inovidável, essa atitude de Jesus.
enquanto todos os discípulos fugiram quando ele foi preso no Getsemane. As mulheres ficaram ao lado dele. Maria, sua mãe, Maria de Madalena e Joana de Cusa. Só um discípulo permaneceu, que foi João. Os outros todos se esconderam, com medo de também serem presos. Bom, então, explicadas as aparições de Jesus, ali Tomé, colocando a mão, né, onde eles mandaram que quebrassem as pernas de Jesus. Os guardas não quebraram, mas enfiaram aqui uma lança para que ele morresse mais depressa. Jesus também fala aos discípulos sobre a Páscoa. Conhecia os discípulos. Ele havia convivido com eles durante 3 anos e havia transformado profundamente a forma de pensar, de sentir e de agir daqueles homens simples. Então, a gente retorna à sensibilidade do Haroldo para dizer que Jesus, então, conviveu com eles durante 3 anos. E ele levantava cedinho, ia pescar com os discípulos. Ele passou com eles as suas dores. Ele tolerou as suas imperfeições. Ele jantava todo dia na casa de Simão Pedro. E ao final dos 3 anos, ele reúne os discípulos e diz: vocês vão me perder. Vocês vão me perder porque eu vou passar da vida física para a vida espiritual. E vocês vão sentir uma profunda dor. Uma dor indescritível. Porque vocês estabeleceram comigo um laço, um vínculo de afetividade. Eu já não chamo vocês de meus servos. Eu chamo vocês de meus amigos. Porque tudo que eu sabia, eu ensinei para vocês. Eu amei vocês da forma maior que eu poderia amar. Eu amei tanto você, Pedro, que você vai me negar, e isso em nada vai diminuir o meu amor por você. Eu amei tanto você, Judas, que você vai me trair, mas eu nunca vou te abandonar. E eu te perdoo. Mas eu vou embora. E vocês vão passar pela maior experiência de ascensão das suas vidas. O que eu posso prometer é de lá onde eu estiver, amparar vocês em todas as suas atividades. De onde eu estiver, eu vou comandar pessoalmente a expansão do cristianismo. Isso eu posso prometer. E quando vocês sentirem falta da minha presença, da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, reúnam-se. Reúnam-se e celebrem a Páscoa em meu nome, em nome da minha amizade, em nome do meu amor, em nome da minha dedicação, em nome da imortalidade da alma, em nome da vida espiritual e principalmente em nome da libertação, que é a mensagem de que eu sou portador. A mensagem de Jesus era libertadora, porque a mensagem de Jesus era a vivência de um amor incondicional,
aquele amor que ama independente de. Então, era uma mensagem libertadora. Quem ama incondicionalmente se liberta. Então ele falava: reúnam-se em meu nome e celebrem a Páscoa. Mas os anos se passaram, os séculos se passaram, e nós transformamos a Páscoa em ovinhos de chocolate, no bacalhau de domingo e na viagem que nós vamos fazer para aproveitar os feriados. Perdendo todo o sentido, toda a essência que esse acontecimento representa, que é uma experiência divina, que é uma experiência de Deus, uma experiência de amor, uma experiência espiritual. Nós roubamos esse sentido da Páscoa, então nós hoje temos realmente que resgatar essa Páscoa dentro de nós, porque a Páscoa é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado, qualquer que seja a circunstância.